Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar aqui qual fundo imobiliário residencial é melhor para investir. Então nós vamos olhar todos os fundos residenciais que existem e fazer uns filtros aí para eliminar alguns, beleza? Então a gente já vai entrar aqui no site Status Invest, já vamos vir aqui direto nos segmentos e buscar pelos residenciais. Então tá aqui, imóveis residenciais e fazer a busca. A gente vai perceber que não existem muitos fundos imobiliários e daqui eu já vou eliminar alguns. O que eu vou fazer? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha no dividend yield, né? Porque quando a gente investe no fundo imobiliário, a gente está buscando o dividend yield ali, o retorno mensal ali dos rendimentos. Então, 10% nesse aqui, dividend yield zero, então esse aqui já vai ser eliminado. 7,75, 8,78 e 10,13. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Número de cotistas. Depois eu passo o olho no número de cotistas, depois no valor do patrimônio a gente vai fazendo as eliminações. Então, 6 cotistas. Esse que paga zero já está eliminado ali. E aqui outros que a gente vai eliminar também, ó. 1.800 cotistas, 2.100 cotistas, valor do patrimônio 52 milhões e 40 milhões. Então, bem, eu vou eliminar esses dois aqui, ficando apenas para a gente, pessoal, JFLL11 e o VCRR11. Então nós vamos estudar esses dois fundos imobiliários aqui agora, detalhar um pouco algumas características que são muito importantes para a gente avaliar um fundo imobiliário de tijolo. Então já no JFLL11, o valor atual da sua cota R$ 74,40, dividend de 10,03, está com uma desvalorização de 9,93% nos últimos 12 meses. Vamos olhar aqui embaixo, o PVP dele, preço sobre valor patrimonial, está sendo negociado 26% abaixo do seu valor patrimonial, 0,74%. E aqui a gente já começa a olhar alguns pontos negativos nesse tipo de fundo imobiliário. Ó, liquidez média diária de R$ 157 mil sendo negociados todos os dias. Então, para mim, é uma liquidez muito baixa, não passaria nos meus filtros. Você, quando for estudar os fundos imobiliários, quando for selecionar os seus fundos para compor a sua carteira, você tem que criar um filtro aí. Qual a liquidez média diária que você se sentiria confortável de ter um fundo imobiliário? Eu colocaria no mínimo R$ 1 milhão. Então, porque você consegue, se você precisar, você consegue vender as suas cotas de forma rápida ali. Agora, com 157 mil reais, às vezes você vai colocar uma ordem de venda e você não vai conseguir vender as suas cotas no momento que você precisa. Então, ponto negativo para esse fundo imobiliário aqui. E agora vamos dar uma olhada no outro e depois a gente vai passar nos relatórios gerenciais de cada um. Então, vamos olhar agora então o VCRR11 e a gente já entra nele aqui, ó, e já vê que a sua cota está sendo negociada a R$ 79,40, desvalorização de 22,91% nos últimos 12 meses, dividend yield de 10,13%. E aqui embaixo a gente vê que está com PVP de 0,66, está com mais desconto do que o anterior e a liquidez média diária dele também é muito baixa, de R$ 98 mil sendo negociados todos os dias. Muito, muito baixa mesmo essa liquidez. Outro ponto negativo e também não passaria nos meus filtros. Agora vamos dar uma olhada no relatório gerencial de cada um deles. Vamos dar uma olhada agora no relatório gerencial do JFLL11. O que a gente tem aqui? Objetivo do fundo: obtenção de renda por meio de aquisição de ativos imobiliários e a exploração comercial mediante locação de imóveis no segmento residencial localizados em todo o território nacional. Público-alvo: investidores em geral, sua administradora Banco Genial, sua gestora Genial Gestão. Taxa de administração de 1,15% ao ano, uma taxa salgadinha, ao meu ver. Ofertas públicas, então a primeira emissão dele foi em dezembro de 2020, então é um fundo imobiliário muito novo ainda. Aqui do lado a gente tem quantidade de cotas, 4.296, a cota patrimonial, o valor dela é de R$ 100,31, e a cota de mercado que está sendo negociada no mercado, ela está em R$ 69,48, na data desse relatório, que é um relatório mais antigo, mas a gente já viu anteriormente lá no Status Invest que ela está um pouco maior. Valor do patrimônio líquido 150 e valor de mercado 104 milhões de reais. E aqui embaixo a gente vai pegar algumas informações importantes. A BL própria, quase 6 mil metros quadrados. Número de ativos, apenas 2 ativos que esse fundo imobiliário tem, com 75% de ocupação, inadimplência menos 1,83%. Resultado do mês 66 centavos por cota, dividend yield anualizado no valor da cota de mercado 11,05% ao ano, dividend yield anualizado na cota patrimonial seria de 7,66%. Então o fundo imobiliário está praticamente ali quase próximo à inflação, ele está quase tentando te proteger da inflação, mas ainda perde para a inflação no atual momento. Então o ideal é a gente investir em fundos imobiliários que vão
trazer um retorno acima da inflação, porque senão você perde poder de compra aí com o seu dinheiro, beleza? Então, destrinchando um pouco mais os seus dois imóveis, o House Faria Lima ele tem 36% de corporativo e 64% são pessoas físicas. Já no outro imóvel, 30% corporativo, 70% de pessoa física. E aqui embaixo, o prazo de vencimento dos contratos vigentes, como são imóveis residenciais, os prazos são menores quando a gente olha um imóvel logístico, por exemplo. Então, os prazos dele aqui até o quarto TRI de 2024 vence aí todos os contratos praticamente, então são contratos mais de curto prazo, uma coisa que você tem que levar em consideração. Então sempre vai ter um giro ali nos seus imóveis ali, e isso aí você tem que ficar ligado nesses prazos, beleza? Vamos dar uma olhada agora no outro relatório gerencial do VCRR11. Já o fundo imobiliário VCRR11, o fundo dele ele aplica em imóveis residenciais e não residenciais, localizados em pontos estratégicos da cidade de São Paulo. A carteira inicial é composta por 4 empreendimentos, então o anterior só tinha 2, só que aqui são 4 empreendimentos em desenvolvimento, então ainda não está alugando os seus imóveis ali, os seus apartamentos, as suas casas não estão sendo alugadas ainda, estão sendo construídas pela Cirela. Então, o VCRR11 possui um retorno de 8% ao ano, 0,67% ao mês, pelo período de 36 meses, ou seja, até maio de 2024, e buscará o retorno-alvo de 10% ao ano na estabilidade, a partir do 5º ano. Então, como o fundo imobiliário pode distribuir uma renda se ele está em fase de desenvolvimento? Então, aqui ele tem a renda mínima garantida, que é um acordo ali na fase ali de construção do fundo imobiliário, na fase de desenvolvimento do fundo imobiliário, ele tem um acordo entre o fundo e os seus cotistas que vai gerar uma renda desse valor que ele arrecada para a construção dos imóveis, ele vai tirar parte desse valor para entregar para os cotistas ali em forma de uma renda, em forma de um dividendo. Então, não é a geração de renda dos aluguéis, tá? É parte do patrimônio sendo retirado, entregando por um período determinado para os seus cotistas ali para trazer um retorno para o cotista. Patrimônio líquido dele, 239 milhões, número de cotistas, 2.278, valor da cota patrimonial, 119, valor do mercado, R$ 70, dividend yield anualizado 6,9% sobre a cota patrimonial, 12,1% sobre a cota de mercado, e aqui embaixo a gente tem outras características importantes para a gente olhar. Aqui a gente pode observar que o Cirela vai ser entregue no segundo semestre de 2022, o Highline vai ser entregue e o Atmosfera também no primeiro semestre de 2023 e o On The Park vai ser entregue no segundo semestre de 2023 com o término da renda garantida mínima no primeiro semestre de 2024. Então daqui por diante, de 2024 em diante, teriam que ser as rendas realmente ali recebidas dos aluguéis dos empreendimentos. Então vamos passar para a parte gráfica e aí eu vou resumir os dois fundos imobiliários e ver o que eu acho, tá? Minha opinião própria. Então aqui na parte gráfica, JFLL11, o que está acontecendo nele? Gráfico semanal é um fundo imobiliário muito novo, então não tem muitos dados para a gente estudar, mas a gente percebe aqui ó, que ele está num ponto bem crítico aqui, nessa LTB, linha de tendência de baixa, ele vem numa tendência de baixa aqui. Esse gráfico leva em consideração o reinvestimento dos dividendos também. Então o que acontece? Se ele romper essa LTB, ele vai voltar depois, fazer uma pequena correção para fazer um teste dela por cima como fosse um suporte, porque agora ela é uma resistência, né? Rompendo aqui é interessante, é um sinal de reversão de tendência para alta do fundo imobiliário. E aqui a gente percebe que o MACD, que é um indicador que mede a reversão de tendência de forma antecipada, azul cruzou por cima da laranja em agosto, início de agosto, aproximadamente ali no dia 8 de agosto, então está sinalizando essa possível reversão de tendência. Então ele tem que ganhar força, romper a LTB, fazer um retestezinho ali e depois ir embora. Se o IFIX como um todo ganhar força, é bem provável que esse fundo imobiliário também reverta essa tendência. Agora vamos dar uma olhada no outro fundo que é o VCRR11. Esse aqui também estava numa tendência de baixa, mas se a gente perceber traçar a LTB aqui, ó, ele rompeu a LTB, ganhou força nessas 4 últimas semanas aí. Então ele está na parte gráfica mais interessante do que o anterior, porque aqui já teve o rompimento da LTB e o MACD está sinalizando a tendência de alta para ele, pelo menos no curto prazo. Se ele continuar com essa força aqui, pode ser que ele reverta a tendência aí para médio prazo também. Resumindo os dois fundos imobiliários, o que eu acho? Na parte fundamentalista deles ali, eles estão sendo negociados com um desconto atrativo, mas para mim tem alguns riscos embutidos ali,
A liquidez média diária dos dois é muito baixa, então eles já não passariam no meu filtro, já não entrariam na minha carteira por conta da liquidez. Um fundo ele está na fase de desenvolvimento, essa fase de desenvolvimento você tem que estudar detalhadamente, porque são fundos difíceis de você entender, de você estudar, tem aquela renda garantida, renda mínima garantida. O outro tem apenas 2 ativos, então assim, fundos residenciais, a gente já viu que já não tem muitos aí no mercado para a gente escolher. Tem tantos outros fundos pagando acima da inflação, te protegendo da inflação. Esses dois fundos, eles não te protegem da inflação, está ali bem próximo à inflação atual, então o seu dinheiro não está ganhando valor, ele está ou se mantendo ali junto com a inflação ou perdendo valor, porque tem um que está pagando abaixo da inflação. Então, para mim, eu não compraria, não colocaria dentro da minha carteira esses dois fundos imobiliários, porque eu enxergo melhores oportunidades em outros fundos de tijolos aí, que são bem mais atrativos de outros segmentos. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo.